Olá! Então, hoje nós vamos ver a autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. É um livro, uma autobiografia pequena, né? Então, nós podemos ver um livro bem curto, dá para ser lido tranquilamente em apenas um dia, né? Então, vamos ver quantas páginas. Só 103 páginas, né? Então, dá para ser lido rapidamente. Então, quem foi essa santa, né? Vamos conhecer ela um pouco. Aqui nesse vídeo eu trago apenas impressões, né? Citações que me chamaram a atenção, né? Frases que me chamaram a atenção. Então, proteção da Virgem Santíssima. Ela diz que a Santíssima Virgem teve sempre grandíssimo cuidado por ela e que ela sempre recorria a ela em todas as suas aflições. E foi Nossa Senhora que a afastou de perigos muito grandes. Ela diz: de nenhum modo me atrevia a dirigir-me a seu divino Filho, mas sempre a ela. Oferecia-lhe o terço ou coroa de seu rosário, ajoelhada no chão, ou genuflectino e beijando o chão a cada Ave Maria. Então, nós vimos, né, na biografia da Santa Gema Galgani que ela rezava o rosário ajoelhada, coisa que eu acho impossível, e Santa Margarida Maria Alacoque também fazia o mesmo, né? Então, pois é, meu povo. É os santos, é a vida dos santos. Ela disse que tinha muita vontade de imitar em tudo as religiosas, considerava-as santas e pensava que eu também haveria de o ser, se fosse religiosa como elas. Ela sentia tão grande desejo de santidade que não suspirava por outra coisa, ainda que não achasse tão retiradas como ela queria. Contudo, como não conhecia outras, pensava que fosse necessário permanecer naquela casa. E ela sofre uma doença prolongada e é curada pela Santíssima Virgem. Ela diz: vim a cair num estado de doença tão lastimoso que estive sem poder andar durante quase 4 anos. E aí eu me lembro da vida, do filme, né, de Santa Teresa de Ávila, onde também acontece isso com Santa Teresa de Ávila, né? Ela diz que os ossos furavam-me a pele por todos os lados. Então, vamos para a próxima citação. Contudo, estando numa povoação afastada da igreja, não podia ir lá sem o consentimento daquelas pessoas. Acontecia que quando uma delas permitia, a outra não aprovava. E muitas vezes, quando eu, chorando, dava mostra da pena que sentia, lançavam-me no rosto que eu tinha combinado um encontro com alguns rapazes e que me custava muito não encontrá-los para receber seus galanteios e beijos, e que, para o conseguir, pretextava ir à missa ou à bênção do Santíssimo. No entanto, pelo contrário, eu sentia em meu coração tão grande horror a tudo isso, que preferia que me despedaçassem o corpo em 1000 pedaços a ter semelhante pensamento. Então ela se encontrava numa situação de que tinha que ter a autorização das pessoas, e ela queria ir para a missa, queria visitar o Santíssimo e era impedida.
Durante todo o tempo das doenças de minha mãe, quase não me deitava nem dormia, nem me alimentava, passando frequentemente dias inteiros sem comer. Meu divino mestre me consolava e sustentava com perfeita conformidade com sua santíssima vontade, atribuindo só a ele o que me acontecia. Eu dizia-lhe: ó meu soberano Senhor, se vós não quisesseis, isso não aconteceria. Mas dou-vos graças por assim o terdes permitido, para me tornar semelhante a vós. E ela dizia ainda: nascia em mim uma fome insaciável da sagrada comunhão e de sofrimentos, mas não sabia como orar. Não tinha outro tempo senão da noite. Tomava dela o que podia. E aí um pensamento dela: se me fizesse freira, ela morreria de aflição, e eu teria de prestar contas a Deus, visto que ela não podia esperar outros cuidados e serviços senão os meus. Isso causava-me insuportável tormento, porque eu amava ternamente ela a mim. Não podíamos viver uma sem a outra. Por outro lado, o desejo de entrar para a vida religiosa perseguia-me continuamente, assim como o horror que eu tinha à impureza. Aqui se trata da relação dela com a mãe dela, né? Inclusive, eu acho muito semelhante com a minha também, essa citação. Penitências corporais. Ela disse que atava esse miserável corpo com cordas de nós e apertava-as tanto que mal podia respirar e comer. E o mesmo sucedia com umas cadeiazinhas com que apertava os braços, as quais, ao serem tiradas, levavam pedacinhos de carne. Então, percebemos exageros, né, no comportamento de mortificação. Depois, deitava-me sobre uma tábua ou sobre paus de agudos nós que me serviam de cama. Açoitava-me, procurando assim dar algum remédio às minhas lutas e às dores que sofria dentro de mim, em comparação com as quais tudo que sofria exteriormente, apesar de as humilhações e as contradições de que ela falou acima, serem sempre contínuas e aumentarem em vez de diminuírem. Tudo isso, digo, mas me parecia refresco em comparação com minhas penas interiores, que eu tanto procurava levar em silêncio e manter escondidas, como me ensinava o meu divino mestre. Não dava a conhecer nada exteriormente, só me viam empalidecer e emagrecer. Então, ela tinha uma rotina dura, né? Tenho de buscar a vida de uma santa muito fácil de imitar, para poder fazer como ela fez, a fim de me tornar santa também. Então, para ela, essas mortificações não eram coisas impossíveis e difíceis. Então, pedi-lhe que me ensinasse e me fizesse cumprir sua vontade para agradá-lo e o amar. Ela pedindo isso a Jesus. Então, entreguei-me a ela para ser sempre sua escrava, suplicando-lhe que não me recusasse essa qualidade. Aqui eu só tenho que ver se ela é depois, né, da consagração, né,
de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Então, como ela se retrata como escrava, eu acho que isso é depois, sim, né, da consagração à Santíssima Virgem. Ela diz: pobre desgraçada, que pensas que vai fazer, querendo tornar-se freira? Todos riram de ti, porque não haverás de perseverar. Que vergonha deixar o hábito e sair do convento. Onde é que haverás de te esconder depois? Eu, em meio a tudo isso, desfazia-me em lágrimas, porque tinha um horror espantoso a homens e não sabia para onde me voltar. Mas o meu divino mestre, que punha sempre meu voto diante de meus olhos, teve, afinal, piedade de mim. Então, ela estava sofrendo tentações pelo demônio. Ela diz: esses não cessavam de vir e dizer-me que eu seria a causa da morte dela, em relação à mãe, né? Se a deixasse, que haveria de prestar contas a Deus, porque ela não tinha ninguém que a servisse e que eu poderia entrar para a vida religiosa depois de sua morte. Quero ir para onde não tenha parenta nem conhecidos, para ser religiosa por amor de Deus. Contudo, eu não sabia onde haveria de ser, nem que congregação escolher, porque não as conhecia. Cheguei a pensar que ainda cederia às importunações dela. Adeus ao mundo e entrada no convento em 20 de junho de 1671. Tendo enfim chegado tão desejado dia de fazer adeus, de dizer adeus ao mundo, nunca senti tanta alegria e firmeza no meu coração. Não chorei nenhuma lágrima aos deixá-los, porque me parecia ser uma escrava que se vê liberta da prisão e das cadeias, para entrar na casa do seu esposo, a fim de tomar posse dele, e gozar em toda a liberdade de sua presença, de seus bens e de seu amor. Ela diz: roguei-lhe que me ensinasse a fazer oração, da qual a minha alma sentia grande fome. Ela não queria acreditar que, tendo eu vindo para a vida religiosa aos 23 anos, não a soubesse fazer. Então, ela olhava para a pequenez dela e percebia que ela não sabia rezar e queria rezar uma oração verdadeira, uma oração pura, que sua alma ansiava isso. Ela tinha sede de humilhações e mortificações. Faz sua profissão em 6 de novembro de 1672. Chegou, deixa-me fazer cada coisa a seu tempo, pois quero que sejas agora o joguete de meu amor, que deseja brincar contigo a seu gosto, como fazem as crianças com suas bonecas. Essa passagem me lembrou Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, quando ela disse que queria ser uma bolinha nas mãos de Jesus, que Jesus podia jogar ela para lá e para cá e brincar com ela tanto que quisesse. Sobre essas visões sobrenaturais, note-se a consonância de fatos, de ideias e de expressões entre Santa Margarida Maria e Santa Teresa de Jesus, que 100 anos antes escreveu sobre os favores que recebia de Deus. Então, né, existe aí uma certa comparação entre as duas santas que se tornaram místicas, né? Eram santas místicas.
ela diz: eu queria a cruz máxima, e para isso quisera ver sempre o meu corpo consumido de austeridades ou de trabalho. Ela diz: mas o que mais severamente repreendida era a falta de respeito e atenção diante do Santíssimo Sacramento, sobretudo no tempo do ofício e da oração, as faltas de retidão e de pureza de intenção e vã curiosidade. Então, as dificuldades que ela enfrentava. Uma vez, tendo eu acabado de açoitar-me durante uma Ave Maris Stella, como me tinham imposto, disse-me: esta é a minha parte. Como continuasse a tomá-la, acrescentou: essa agora é a do demônio. Parei logo. Em outra ocasião, eu queria açoitar-me mais demoradamente do que me fora permitido, para aliviar as almas do purgatório. Elas cercaram-me, queixando-se de que eu as açoitava. Isso me fez decidir antes de morrer do que ultrapassar os limites da obediência. Então, sabemos que o exagero, o excesso, faz mais mal do que bem. Ali, o meu parecia-se com um átomozinho que se consumia naquela fornalha ardente. Eu marquei essa passagem porque ela falou um átomozinho, um átomo. Então, o conceito de átomo já existia nesse tempo, né? Curioso. Fica-lhe como sinal uma dor no lado e é constituída discípula do Sagrado Coração. E como sinal de que a grande graça que acabo de te fazer não é imaginação, mas o fundamento de todas as que ainda te concederei, embora já tenha fechado a chaga do teu lado, ficar-te-á a dor para sempre. Se até agora tomaste apenas o nome de minha escrava, agora te dou de discípula dileta do meu coração. Né? São palavras de Jesus para ela. O Senhor pede que comungue com a maior frequência possível. E ela diz, né? Tu te levantarás entre 11 horas e meia-noite para comigo te prostrares com o rosto em terra durante 1 hora para aplacar a ira divina, pedindo misericórdia para os pecadores. Então, a rotina de sacrifícios, né, que ela fazia. A superiora mortifica e nega-lhe tudo. Sobrevém uma grande febre. Então, ela ficou enferma, né? E à volta dela julgavam que ela fosse morrer. Durante um desmaio, as 3 pessoas da Santíssima Trindade apareceram para mim, né? Então, ela teve essa graça. Disseram-me que pelo restabelecimento da minha saúde, saberiam se de fato tudo o que se passava em mim vinha do Espírito de Deus. Então me concederiam o que ele tinha mandado, comungar nas primeiras sextas-feiras do mês e velar 1 hora na noite de quinta para sexta-feira. E logo ela recobrou a saúde. E aí ela faz essas palavras, né? Nada se mancha na inocência, nada se perde na potência,
Em tal mansão tudo perdura, e aqui no amor tudo se apura. É vão esse teu anseio de entrar no reino da luz, e ninguém pense alcançá-lo senão por meio da cruz. Então, muito bonito, muito belo. E ela diz: como eu estava preparando-me para a confissão anual. Mas por que confissão anual? Eu achava que os religiosos faziam confissões semanais, né? Ou no mínimo mensalmente, todo mês, né? O refeitório. Notaram que eu não comia, fizeram-me fortes repreensões. Apesar de me ver obrigada a lançar tudo fora depois das refeições. Epa, então ela era praticante de bulimia? Como pode isso, rapaz? Como isso durou muito tempo, causou-me tal desarranjo de estômago e tantas dores que não podia reter nada do pouco que comia. Entenderam, enfim, que deviam mudar essa obediência para de comer apenas o que pudessem. E julgaram-me possuída ou atormentada pelo demônio, e deixavam-me água benta com muitas cruzes e orações. Confesso que eu achei engraçada essa parte. Concedei-me, pois, a graça de antes morrer do que relatar aqui alguma coisa que não proceda da verdade do vosso Espírito, ou que não seja para vossa glória e minha confusão. Então o padre pediu, né, ordenou que ela escrevesse o que se passava com ela. E fez-me logo a doação destas, pedindo que escrevesse com meu sangue enquanto ele ia ditando. Aí ela diz: quero tudo sofrer sem queixa, pois meu puro amor nada temer me deixa. E ela passou 50 dias sem beber, em honra da sede de nosso Senhor. Por isso pedia-me que, para honrar seu jejum no deserto, eu jejuasse 50 dias a pão e água. Meu Deus do céu. Grande tentação quando fez as vezes do rei diante do Santíssimo. Então meu perseguidor não cessava de me combater de todos os modos, menos com a impureza, porque meu divino amo o tinha proibido. Mesmo assim, uma vez submeteu-me a uma luta espantosa do seguinte modo. A superiora disse-me uma vez: vá fazer as vezes do nosso rei diante do Santíssimo. E quando estava lá, senti-me tão fortemente acometida por abomináveis tentações de impureza que me parecia estar no inferno. Aguentei essa luta horas seguidas. Durou até que a superiora me desobrigou daquela obediência, dizendo-me que não tornaria a tomar as vezes do nosso rei diante do Santíssimo, mas sim as de uma boa freira da visitação. Então ela passou por essa grande tentação, né? Provavelmente, eu suponho, tentação carnal. Ela disse que sentiu tanta alegria quando ameaçaram ela com a prisão. E se eu fosse livre para comungar frequentemente, seria a alegria do coração dela. E ela diz que a superiora dela
cheia de compaixão, impunha penitências, sobretudo açoites. E que a madre manda-lhe pedir ao Senhor 5 meses de saúde, como prova do bom espírito que a rege, né? Porque ela só vivia doente. Então, ela queria certificar-se se tudo o que em mim se passava provinha do Espírito de Deus. Se assim fosse, que o Senhor me desse 5 meses de perfeita saúde, sem precisar de alívio nenhum durante esse tempo. Entretanto, se pelo contrário aquilo fosse obra do demônio ou coisa parecida, eu continuaria com as mesmas indisposições. E a última parte, a última citação é essa. Disse ainda que se agradaria mais do sacrifício do meu desejo do que de sua execução, porque, sendo ele espírito, queria também sacrifícios do espírito. Ela ficou contente e submissa. Então, claro que não dá para resumir o livro tudo nessas passagens, mas se você ficou curioso, achou interessante, compre o livro, vale muito a pena.